Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube Salto para o Novo. Hoje eu estou gravando esses vídeos para vocês, esses vídeos gratuitos, entregando conteúdos de qualidade, porque nós temos cursos pagos pelo Hotmart. E são esses alunos que proporcionam e nos mantêm para que a gente possa estar dando para vocês, oferecendo para vocês este nosso conteúdo gratuito. Gostaria de avisar que nós temos um e-book de ervas. Esse e-book de ervas tem ervas bastante interessantes e úteis, com várias formas de usá-las. E ela está gratuitamente pelo Simpla. É só se inscrever, baixar o e-book. São 20 ervas fundamentais e importantes que todo umbandista deve conhecer e poder utilizá-las, ok? Então, hoje eu vou agradecer dois alunos, famílias de alunos que são de Sorocaba, a Mariana e família, e a Eliane e família, ambos de Sorocaba, que ajudam a manter este canal gratuito para vocês. E quero agradecer em especial a Uberaba, ao pai Márcio de Ogum, da Tenda Pai Joaquim de Aruanda, junto com a sua mãe pequena, Laisa, e o seu pai pequeno, Dailan, e todos os seus filhos de fé que fazem um movimento maravilhoso em Uberaba, desculpe a falha, em Uberaba, divulgando, falando sobre os nossos conteúdos e divulgando o nosso canal. Eu peço que vocês se inscrevam no canal Salto para o Novo, ative o sininho, ajuda a compartilhar se vocês acharem que é um conteúdo relevante para vocês, curta, faça perguntas, deixa seus comentários. É tão gostoso pra gente ouvir seus comentários, comentários positivos, não positivos, os comentários reais e verdadeiros, porque só assim a gente pode melhorar o que está fazendo. Então, hoje eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer perguntas e respostas que vocês deixam no nosso canal, que vocês nos fazem por outras vias no direct do Instagram e que é relevante que a gente possa divulgar sobre isso, não é, mãe Lucila? Com certeza. Então tá, vamos à primeira pergunta, e se vocês quiserem deixar também pela live a pergunta escrita, a mãe Lucila lê para mim e eu respondo para os dois canais ao mesmo tempo. Vamos começar. Vamos. Porque às vezes a dúvida de um também é a dúvida do outro, né? Então, Exatamente isso. pode banho na cabeça? Oh, Jesus. Banho de erva, banho de sal grosso, é a maior dúvida. Então tá, vamos começar respeitando as diversidades. A grande beleza e lindeza da Umbanda é que a Umbanda, ela é agregadora, ela já nasceu agregando. Ela nasceu buscando o melhor de várias outras religiões, filosofias e segmentos. E desta forma, a gente tem que continuar a nossa filosofia. Então, com respeito e os meus sinceros respeitos ao pessoal do candomblé, que tem as quizilas, que pode ou que não pode, nós da Umbanda podemos sim tomar banho de erva na coroa, no ori ou no chácara coronário. Por quê? Porque nós entendemos que muitas coisas vêm de uma sujeira energética que entra pelo coronário, entra pelo chácara frontal ou mental, e isso nos atrapalha. Grande parte das bobagens que a gente pensa são coisas que a gente vai, mágoas que a gente vai alimentando, dúvidas que a gente vai criando, e isso vai compondo uma série de cordões energéticos mentais, que esses cordões se ligam a tristeza, angústia, raiva, ira, indignação, e isso fica energeticamente acoplado nos nossos corpos sutis. Desta forma, se não forem limpos através de um banho de ervas, você vai limpar o corpo e a sua mente vai repoluir novamente. Então, é aquele caso de
contaminação, recontaminação, contaminação, recontaminação. Aquelas pessoas que vão ao terreiro, por exemplo, e voltam sempre com os mesmos problemas. Então, nós tomamos, sim, banho na cabeça. O sal grosso é um caso muito interessante, porque o sal grosso, ele é um limpador, um extrator de poluição, de poluentes, de sujeiras energéticas. Como ele é um limpador de sujeiras energéticas, ele extrai tudo o que é bom e o que talvez não seja tão bom assim, que deveria estar ainda na nossa, os bons energias, os bons fluidos. Então, sempre que tomar um banho de sal grosso, deve ser acompanhado de um banho de ervas que tragam energias e fluidos positivos. E se sal grosso fosse proibido, banho de mar a gente não podia lavar a cabeça, né? A diferença entre um banho religioso e o banho de mar é que no banho religioso você ativa, você traz ao seu pensamento, a sua energia, o seu orixá fatoral ativando aquele banho, e aquele banho torna-se sagrado. Porém, quando eu vou ao mar, e muitos umbandistas vão ao mar, sagrada mãe, que bom que eu estou na sua casa, muito obrigada, me limpa, me protege, leva as minhas mágoas embora. Você está ativando do mesmo jeito que está ativando um banho. Então, sim, podemos tomar, só que temos que ter o cuidado de tomar um outro banho para repor energia, porque assim como a gente vai para o mar e dá aquela moleza, aquela leseira, aquele cansaço, da mesma forma acontece com o banho de sal grosso. Ele limpa, limpa tanto, 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 que você fica mole, com sono. Então, você precisa repor e botar uma outra energia ativa dentro dos seus corpos sutis. Respondida a pergunta, mãe Lu? Creio que sim. Tá, vamos à próxima. Posso acender vela em casa? Ó, Jesus Cristinho. Se eu não acender vela em casa, eu vou acender vela aonde? Aonde eu me comunico com os meus guias, protetores, amparadores espirituais. A vela, gente, tá aqui, ó, vou trazer para vocês a vela. Hoje, essa foi uma firmeza que nós fizemos, porque o espírito precede a matéria. Então, antes de gravar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, o espírito vem primeiro. Então, você pede permissão, pede autorização, pede iluminação, para que tudo que aquilo aqui seja dito, seja iluminado e abençoado, não seja profano, seja de fato sagrado. Então, vamos lá. A vela é um elemento magístico da nossa religião. E o fato dela estar acesa na matéria é porque muitas pessoas não conseguem acendê-la no seu mental. Precisam, necessitam pegar, sentir, tocar para ter certeza que estão se comunicando, ok? Então, você pode acender uma vela na sua mente, sem ter que acender um pavio. Se um dia você estiver em casa precisando conversar com o seu anjo de guarda, com o Oxalá, e não tiver uma vela, você acha que eles não vão te ouvir porque você não tem uma vela? Sim, eles vão te ouvir. Essa vela vai estar acesa no seu coração. Então, o fato de você acender uma vela dentro de casa não significa que você não possa acendê-la no seu coração dentro de casa com todas as orações. Oração que você faz ao acordar, as súplicas e as necessidades que você faz quando você está passando por uma fase ruim, por um problema, por uma necessidade emergente. Então, você ativa isso. Agora, há de se observar que existem algumas energias que são externas. Por exemplo, energia de Exu é energia do tempo, do lado de fora. Não é porque Exu não pode ser acendido em casa, porque você vai chamar diabinho ou demoninho para ficar dentro de casa. Não, não é isso. É porque a energia dele é do tempo.
Para a Umbanda Sagrada existe um orixá chamado Logunã. Logunã é um orixá tempo desse segmento religioso. O orixá tempo tem que ser acendido aonde? No tempo. No tempo. Se é orixá tempo, tem que ser no tempo. Tá? Então, tanto direita ou esquerda, seja lá como vocês gostam de chamar, é uma questão de afinidade energética. Ah, mas eu moro num apartamento que não tem varanda e eu não posso acender vela de guardião, de esquerda, de Exu, de Pombagira dentro da minha casa? Lógico que pode. De quem é o Exu e a Pombagira? Seus. O que eles fazem? Te protegem? Guardião me guarda. Te guarda? E aí você não pode conversar com quem te guarda, porque você tem que conversar do lado de fora? Gente, por favor, né? É lógico que você não vai colocar esta vela, você vai procurar um lugar mais próximo de uma janela, que esteja perto do tempo, né, do externo, para acender essa vela. Ok? Entendeu? Tá? É bem por aí. Respondi? Ficou alguma dúvida a mais? Tem alguém na live perguntando? Tem, Daniel Amaro tá na live. Tem mais alguém que eu não estou vendo quem, mas não temos pergunta ainda. Ok, bem-vindo, Daniel, saudade. Dentro dessa questão de acender vela dentro de casa, também tinha uma pergunta. Pode acender a vela com o isqueiro? Porque o fósforo é madeira, é natural, Eu não entendi, mas eu tô tentando. Então, vamos lá. O orixá, ele é anterior à formação do mundo, tá? Então, se for isso, não tinha fogo, então não pode acender, porque não tinha fogo. Tá? Ah, mas aí veio o Xangô, que é o orixá do fogo. Ah, tá, então ele trouxe o fogo. Mas ele trouxe o isqueiro? Não. Não. Ele trouxe o fósforo? Espero que não também. Não, não trouxe. Então, era o quê? Pegava-se uma varetinha e girava até esquentar e uma fagulha começava a sair, pegava palha e nascia o fogo. Então, a gente vai ter que voltar nesse tipo de fogo. O fogo, ele não é porque ele vem dentro do isqueiro, dentro da caixa de fósforo, ou através do atrito de uma madeirinha com outra, formando uma fagulha. O fogo simplesmente é o fogo, vindo da onde vier. Se nós viermos com esse tipo de pensamento, nós não podemos tomar remédios comprados em farmácia. Nós temos que usar somente ervas e folhas, porque o orixá não tinha remédio. Tudo aquilo que a tecnologia traz pode e é bem-vinda. Aliás, quem é o orixá que traz a tecnologia para o nosso plano? Quem sabe? Ogum. Pai Ogum é o grande responsável pelas ferragens, pelas armas, pelos instrumentos, pelas ferramentas, inclusive pela tecnologia. Se fosse assim, nós não poderíamos nem estar falando sobre Umbanda via rede social, internet, celular e etc. Então, pode sim, com toda certeza. Aliás, vou até explicar o seguinte. Eu sei acender um isqueiro. Boa essa. Se eu sei acender um isqueiro, a entidade que incorpora em mim vai utilizar a matéria de quem? A minha matéria sabe acender. Então, a minha entidade vai utilizar aquilo que eu sei e vai usar o isqueiro. Pode ser que ela prefira ser servida, porque quando uma pessoa a serve, que no caso seria um cambones, tá? Traz essa humildade do servir. E a humildade do servir alimenta a alma e traz evolução para quem está servindo. Então, muitas vezes a entidade não acende o isqueiro para dar a oportunidade de alguém vir servi-lo e no caso, a entidade vai devolver em luz para ele porque está sendo servido. Não, não é isso. E de quem está servindo praticar o ato de humildade.
E isso traz evolução e crescimento. Porque a Umbanda é viva e vivida diariamente. E a humildade tem que ser praticada. Acho que matei 2 coelhos com uma pergunta só, não? Sim. Então, Mãe Lu, Separei próxima. aqui por temas, né? Perfeito. Alguém mais na live ao vivo pra gente dar um salve? Tem mais alguém que eu não consigo ver o nome? Eu já olho aqui no computador pra você, pra te dizer. Ok. O tema é mediunidade, né? Vamos lá, gosto de mediunidade. Todos somos médiums? Com toda certeza absoluta. Mediunidade não é mistério, mediunidade não é privilégio, mediunidade não é coisa de outro mundo. Mediunidade é uma capacidade que o corpo humano, através da glândula pineal, vamos lá, existe no cérebro da gente aqui uma região chamada hipotálamo. E dentro do hipotálamo existe a hipófise, dentro da hipófise existe a glândula pineal. A glândula pineal é a responsável por sentir, comunicar e perceber energias sutis, seja da forma com que for. Cada pessoa tem uma glândula pineal diferente, portanto, cada pessoa tem capacidades diferentes. Mediúnicas, inclusive. Não, a mediunidade, eu estou falando exclusivamente da mediunidade. Então, existem pessoas que dizem, eu não estou sentindo nada. Não está sentindo nada, mas leva guarda-chuva porque vai chover. Mas está um sol lá fora. Quem disse que vai chover? E você vai e chove. A intuição. E a intuição é o quê? Mediunidade. A intuição vem da onde? Da glândula pineal. Ah, outra pessoa. Um Ogã, por exemplo. Quem disse que o Ogã não é médium? Ele não é rodante. Mas o Ogã, por exemplo, não sente nada, não sente guia nenhum, tá lá tocando pro orixá e de repente ele tá naquele jexá gostosinho, cantando e de repente ele vira num barravento, do nada. Aí você vai perceber, tinha um descarrego na corrente. Isso é o quê? Muitas vezes o Ogã tá tocando de olho fechado, ele tá entregue ao ponto. É mediunidade. E vem da onde? Da glândula pineal. Então, sim, todo mundo tem glândula pineal. E todo mundo tem capacidades mediúnicas. Mediunidade é a capacidade de comunicação com energias sutis. Seja ela qual for. Então, todo mundo tem. Só que nem todos têm a mesma capacidade. Nem todo mundo é vidente. Nem todo mundo escuta. Nem todo mundo psicografa, nem todo mundo pinta pinturas mediúnicas e nem todo mundo é rodante, incorporante, ok? Porque cada um tem a sua qualidade, as suas qualidades, porque não é uma só, são várias. Outra questão sobre mediunidade. A mediunidade é genética? Olha, vamos lá. Genética, como você quer dizer esse termo genético? Passa de pai para filho? Isso. Acho que é essa a dúvida da pessoa. Tá, então vamos lá. Se minha mãe é girante, meu pai é girante, eu também sou. Não, a mediunidade não é genética nesse sentido. Mas é genética porque o pai e a mãe é que geram o filho e o filho vem com glândula pineal. Mas não é que a glândula pineal dele vai ser igual ao do pai e da mãe. Ele é ciclado, misturado e criado uma terceira glândula pineal com capacidades que podem ser iguais ou diferentes. Não é porque o filho tem capacidade de falar um outro idioma que o pai e a mãe têm também facilidade. Por exemplo, eu mal e mal falo português. As minhas filhas, eu tenho uma filha que, se ela escutar uma outra língua, ela aprende a falar sozinha em casa. É uma capacidade que eu invejo muito. Não sei de onde veio, porque na via genética, com certeza não foi. E do mesmo jeito se processa a mediunidade.
fique de olho no horário, porque o canal tem limitação de horário. Sim, tá? senhora. O médium sabe tudo o que está acontecendo quando ele está incorporado? Vamos lá. Veja bem. Sempre veja bem, né? É impressionante, porque não dá para ser essas. Em falar de mediunidade, de espiritualidade, nada é objetivo. Ah, tá dia, sim. Tá noite, sim. Não é assim. Lado a lado, cada um no seu quadrado. Exatamente. O que acontece com. Volta a pergunta de novo. Todo médium sabe o que está acontecendo quando está incorporado? Então, veja bem. Antigamente, quando a Umbanda começou a tomar corpo e vulto, segundo os escritos de Zélio Fernandino de Moraes, que trouxe o caboclo das 7 encruzilhadas, blá, 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 é um papo para outra hora. As pessoas que eram médiums rodantes, girantes, de incorporação dentro do terreiro, eram pessoas que faziam parte de um grupo que estudava, tinha uma certa posição, até mesmo um status social. E estas pessoas, nós estamos falando aí de 1900 e começo do século de 1900. Nós já estamos em 2021. Então, há muito tempo atrás. As pessoas tinham muito preconceito, principalmente com espíritos que não eram estudados, com pessoas que não tinham o mesmo nível, o mesmo status. Então aí você imagina, um médico, um dentista, um advogado, um comerciante que fazia parte de uma nata incorporando um herê. Ê, tia, tio, ê. Imagina, ninguém ia se prestar a este papel. Ou com um preto velho, mas filho, enche vai ser, porque nem sequer fala direito. Como uma criança pode ajudar se ela não viveu? A criança não viveu, mas o espírito, quantos milênios ele existe? O preto velho vem no arquétipo de preto velho, mas quem disse que o preto velho não sabe nada e quem disse que a vivência dele não significa nada? A sabedoria de passar por uma vida não significa nada? Significa muito. E quem disse que ele é preto e velho? E quem diz que ele é preto e velho e quem diz que um herê é uma criança, né? Então, naquela época, era absolutamente necessário que as mediunidades fossem totalmente inconscientes. Porque senão o médium não permitiria que aquilo acontecesse. Ao longo dos anos e com a evolução, a mediunidade existe principalmente para que os médiums se ajudem, para que cada um possa evoluir, crescer. É como se fosse a escola de amadurecimento individual de cada um. Tá? Você pode aprender em casa? Pode. Mas se você for para a escola, você aprende mais rápido? Sim, é exatamente isso que é a mediunidade. Você pode aprender com a vida? Pode. Mas se você tiver um mentor, um mestre, uma entidade, um guia espiritual que possa estar te ensinando, você vai aprender mais rápido? Infinitamente mais. Então, ao longo do tempo, a mediunidade foi se tornando cada vez mais consciente, semiconsciente, depois para um pouco mais consciente. E nos dias de hoje, eu posso arriscar, tipo, 95 a 98% dos médiums são conscientes. Tá. E aí eu abro mais um parênteses. O médium é consciente no início do seu desenvolvimento, mas com o passar do tempo, da intimidade com a energia e da segurança com a sua entidade, com o seu guia espiritual, ele vai relaxando e permitindo que aquilo flua normalmente. E quando isso ocorre, que ele se entrega por completo, ele entra num estado de semiconsciência. Então, é muito comum que um médium
seja semiconsciente com um guia e totalmente consciente com o outro. Porque isso depende da entrega que ele tem com relação àquela energia. Intimidade. A intimidade, muito uma palavra perfeita, da intimidade. Então a resposta é sim, o médium, ele tem noção e sentido sim. Para vocês terem ideia, eu vou buscar lá no passado algumas histórias, alguns fatos que eram verdadeiros e reais. Por volta de 1950, 60, até meados de 1970, era comum que filhos de Oxóssi tinham que andar sobre os galhos de laranjeira com espinhos para provar que estavam incorporados. Que filhos de Xangô tinham que andar por carvão em brasa para provar que estavam incorporados. Era comum que médiuns incorporados com Exu tivessem que comer caco de vidro para provar que estavam incorporados. Hoje em dia, a gente sabe que isso é um verdadeiro absurdo. Absurdo. Porque entende-se que o médium não rouba o corpo, a personalidade, a alma do médium. A entidade, ela se acopla ao médium, somando uma energia a mais. E muitas vezes ela não está nem dentro do corpo, ela está do lado de fora, irradiando a energia que ela precisa. Então, o corpo é da pessoa, a voz é da pessoa e até mesmo o mental. E veja que um exemplo disso vou falar da Pariparoba e da Trapoeraba de novo, hein? Vamos lá. Um exemplo disso um caboclo está dando um passe, uma consulta numa pessoa e o caboclo diz para o médium, dê chá de Trapoeraba. E o médium incorporado no caboclo, porque ele está irradiado ali de próximo, é que quando a gente fala assim, tem um delay entre a fala e o ato. E é uma coisa muito junta a questão da mediunidade, tá? Não existe esse delay. Mas o médium para e trava. E aí o caboclo fala novamente, dê chá de Trapoeraba. Chá não, banho de Trapoeraba. Recomende banho de Trapoeraba. Ele precisa de Trapoeraba. E o médium, tá bom, pai, eu vou dar. Mas o médium não sabe o que é Trapoeraba. Nunca ouviu falar em Trapoeraba? Será que Trapoeraba existe? Será que não é uma invenção da cabeça dele? Será que não é um animismo? Sou eu ou é a entidade? Será que não é animismo da minha parte? E aí, de repente, o médium vira e fala assim, filho, tem que tomar banho de Pariparoba. Aí o caboclo, putz, eu falei Trapoeraba. Muitas vezes, vocês vão estudar porque seus guias pedem. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu recebo alunos, tanto no doutrinário de Umbanda, quanto no sacerdotal, quanto nos cursos de magia, até mesmo em cristaloterapia, erva, seja no que for, porque as suas entidades exigiram que ele estudasse, para que ele não faça esse equívoco, porque na espiritualidade tudo é perfeito. Quem vai se virar em transformar Pariparoba em Trapoeraba é a entidade. E ao invés de facilitar a vida da entidade, a gente dificulta. Ok? Respondemos a pergunta? Se tiverem dúvida, por favor, reperguntem que eu respondo novamente.